Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu convido você, nessa manhã, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira, no capítulo 2, nós iremos ler do verso 1, até o verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. À medida que os irmãos encontrarem, por gentileza, se coloquem de pé, a gente vai ler o texto, após os irmãos estarão se sentando, e nós estaremos meditando um pouco nessa porção das Escrituras. O texto sagrado nos diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Vamos orar um pouquinho? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais esse momento, essa oportunidade que tu nos concede de estarmos como igreja do Senhor, reunidos em tua presença. A minha oração nessa manhã, Senhor, é que tu possa, de uma forma clara, de uma forma, ó Deus, soberana, mais uma vez nesse lugar, falar o nosso coração. Aqui está a tua palavra e que nessa manhã, Senhor, tu se faça presente através do teu Espírito Santo, trazendo iluminação à minha mente, compreensão a meus irmãos, para que nós possamos entender o que tu queres falar conosco nessa manhã. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Na última oportunidade que nós tivemos aqui, eu falei sobre as marcas, de uma verdadeira igreja. Tá certo? Foi o último domingo, sobre isso, foi o tema. E continuando na exposição de 1 Tessalonicenses, nessa porção que nós acabamos de ler, nós vamos falar sobre os atributos de um líder espiritual. Mas que pode muito bem ser também, e deve ser, os atributos de uma pessoa como você, por exemplo, que talvez não tenha nenhuma consagração eclesiástica. Mas você é crente, você é cristão, você é sacerdote, você é raça eleita, sacerdócio santo. Com certeza, muitas coisas que nós vamos falar aqui nessa manhã devem estar presentes na sua vida cristã. E eu chamo a sua atenção para o verso número 1. Nós vamos ler ele de novo. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Gostaria de começar essa pregação propriamente dita, lhe fazendo uma pergunta. Quando você passa diante de um prédio que tem uma placa e diz igreja evangélica, o que vem à sua mente?
Ou qual a ideia que deveria ver normalmente na sua mente, quando você passa por um prédio que tem uma placa dizendo igreja evangélica? Eu tenho certeza absoluta que você pensa da seguinte forma, ou pelo menos deveria. Aqui está uma comunidade de pessoas preocupada com a salvação dos perdidos. Quando você vê uma comunidade de cristão, né? Quando você vê uma igreja, quando você vê uma placa de uma denominação evangélica, você deve pensar sobre isso. Que ali se reúnem pessoas que têm como principal preocupação das suas vidas a conversão dos ímpios. Eu creio dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, você deve pensar o seguinte: qual a motivação da liderança dessa igreja? Quem são as pessoas que compõem a liderança dessa igreja? Será que a motivação da liderança dessa igreja é lucro? Ou verdadeiramente é a salvação de almas? E por que você acha que isso, essa segunda pergunta, ela flui de uma forma natural na nossa vida? Porque se você é um crente genuíno, ou não necessariamente, mas se você vive hoje nos nossos dias como você vive, eu acho que dói no coração de qualquer alma cristã saber o seguinte: que o evangelho hoje em muitas igrejas tornou-se um produto. Dói no nosso coração saber que o púlpito hoje em dia é usado como um balcão e não como um lugar de profecia. Dói no nosso coração saber que o templo tornou-se um lugar de barganha. E também dói no nosso coração saber que nós crentes hoje somos vistos como meros consumidores. Eu sei que dói no seu coração. Se você é um cristão genuíno, se você é uma pessoa com os pés no chão, você tem essa ideia. Outra pergunta você faria, ou nós devemos fazer, quando nós vemos uma denominação que se diz evangélica: qual, pastor? Essa igreja que se diz evangélica, ela quer ser amada na terra ou reconhecida no céu? Ou, em outras palavras, ela busca reconhecimento humano ou ela luta para ser irrepreensível diante de Deus? Eu tenho medo daquela igreja que todo mundo concorda com ela. Que gregos e troianos estão nela e não se sentem incomodados de estar nela. Que a palavra não comove alguns, não entristece alguns. Não é porque o pregador seja um mal educado, não. Mas que um pregador fiel, quando expõe o texto fiel, algumas pessoas devem naturalmente ser constrangidas pelo pecado. E há igrejas que as pessoas saem dela e em sua maioria saem felizes. Tem alguma coisa errada quando o coração do pecador, irmãos, se sente sempre feliz quando a pregação é genuína. Há alguma coisa errada com essa igreja. Com certeza. O verso 1 que nós acabamos de ler, Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós de apenas 15 dias, alguns comentaristas dizem que Paulo passou possivelmente 30 ou 40 dias em Tessalônica, mas nós não temos certeza. Na realidade, ele fundou essa igreja, como os irmãos sabem, em 3 sábados. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Por que Paulo diz isso? Porque se você quiser abalar uma igreja, se você quiser desacreditar uma mensagem, sabe o que você faz? Desacredite o mensageiro. Pegue o nome da liderança e jogue na lama. Pegue o nome dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos e jogue na lama. Se o diabo consegue fazer isso em qualquer comunidade, ele vai lograr êxito. Possivelmente essa igreja está fadada a fechar. E Paulo estava sendo alvo de várias críticas aqui, né? E vou dizer daqui a pouco o que era que dizia. Por exemplo, Paulo e seus associados, por exemplo, Silas e Timóteo, eram considerados homens enganadores, que por razões egoístas e com engenhosidade estavam tentando explorar o povo. Havia boatos na cidade de Tessalônica, após a partida de Paulo, que Paulo na realidade visava o lucro, queria o dinheiro e as mulheres deles. Vejam bem, espalhou-se essa mentira, e Paulo se sentiu na obrigação de defender
A sua honra. Porque se a mensagem, aliás, se a figura de Paulo fosse desacreditada, a mensagem também seria. É muito triste você ver alguém chegar numa denominação e ver uma pessoa pregando e dizer: é esse cara que vai pregar? Eu não vou nem ouvir. Eu não dou crédito ao que esse camarada prega. Por quê? Porque a figura dessa pessoa foi desacreditada. De forma lícita ou de forma ilícita, não sei. Aqui no caso era de forma ilícita. Paulo estava sendo desacreditado por uma mensagem de Satanás, porque essa não era a motivação nem dele, nem de Timóteo, nem de Silas. E Paulo vai defender. E ele diz algo interessante aqui no verso 1. Ele diz o seguinte: olha, eu não vim subtrair nada de vocês. É isso que ele está dizendo no verso 1. Eu não vim tomar nada de vocês. Pelo contrário, eu vim doar. Eu não cheguei em Tessalônica de mãos vazias, mas eu trouxe o Evangelho. Isso é muito interessante, irmãos. E prova disso é o que está lá no capítulo 1, verso 9, né? Como eles abandonaram os ídolos. E Paulo está dizendo: olha, eu não cheguei a Tessalônica de mãos vazias, querendo tirar, subtrair, roubar vocês ou alguma coisa de vocês. Jamais. Eu trouxe o dinamis de Deus, eu trouxe a dinamite de Deus, eu trouxe o poder de Deus, do Evangelho de Deus, a ponto de você ver como esse Evangelho mudou Tessalônica. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Posso lhe dizer uma verdade aqui como primeira aplicação nessa manhã? Irmãos, nós temos um tesouro nas mãos, todos nós que estamos aqui. Está nas suas mãos aí, ou no seu smartphone. Você tem um tesouro nas mãos. Só quem pode mudar a sua família, só quem pode mudar seu marido incrédulo, só quem pode mudar seus filhos rebeldes, só quem pode mudar seus pais que não são crentes, é o Evangelho. E você tem que acreditar, como eu acredito, que é Ele, o Evangelho, o poder de Deus para transformar os corações. Se assim não for, você pode colocar seus filhos numa escola boa, não há nada de errado com isso, morar num bairro melhor, não tem nada errado com isso, selecionar, irmãos, as amizades dos seus filhos, eu até acho que você deve fazer isso, conduzir seus filhos no caminho certo, mas se o Evangelho não for apresentado a ele não é mudado jamais, nem nenhuma pessoa da sua família. Então Paulo diz: eu não cheguei aqui de mãos vazias, meus queridos. Eu trouxe um tesouro. Sabe, eu não vim subtrair, na realidade eu vim doar. Né? Mas interessante que o diabo ele não fica calado, ele sempre lança as suas setas, né? Os seus dardos. E eles diziam: nada, Paulo está aqui como interesseiro. Ele quer nosso dinheiro. Cadê que ele voltou? Nós o expulsamos ele daqui. Cadê Paulo? Era o questionamento feito em Tessalônica. Ora, pregou aqui durante 15 dias para vocês e foi embora. Aí Paulo responde no verso 2, ainda se defendendo, olha. Ele diz o seguinte: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O que é que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo está dizendo aos Tessalonicenses o seguinte: olha, vocês acham que se eu fosse um mercenário, ou se nós fôssemos mercenários, se nós fôssemos exploradores do rebanho, se nós fôssemos pessoas de mau caráter, vocês acham que nós não teríamos desistido em Filipos? Era para desistir lá, nós teríamos ficado lá mesmo. Por quê? Se os irmãos em casa tiverem a curiosidade de saber o que aconteceu em Filipos, Atos 16, a partir do verso 11 em diante. Lá Paulo e Silas tiveram as suas roupas retiradas em praça pública. Eles foram açoitados com varas, presos no tronco, injustamente. Sabe? E eu tenho quase certeza absoluta de uma coisa: se talvez fosse eu ou você, depois de uma pisa, de uma surra, depois de passar muito tempo naquele tronco, a gente ia tirar férias. A gente ia para o hospital mais perto, porque a gente estava muito dolorido, desmotivado. Talvez a gente dissesse a seguinte frase: Deus não é comigo, Deus não está comigo. Se Deus estivesse no meu ministério, por que tanto sofrimento? Aí Paulo está dizendo, está chamando os crentes de Tessalônica a pensar juntamente com ele. Vocês acham, se eu fosse um mercenário, eu continuaria?
Em outras palavras, será que Paulo está dizendo o seguinte: será que não tinha uma coisa mais fácil para se ganhar dinheiro? Será que eu era incapaz de dar aula numa sinagoga? Ou de construir tendas? Ou de arrumar outra profissão? Mas não. Mesmo passando o que nós passamos em Filipos, nós viajamos cerca de 160 quilômetros, todo moído. Diga aí, irmãos. Todo moído. E chegamos em Tessalônica. E me permita aqui, irmão, conjecturar, por favor. Paulo disse: quando eu cheguei em Tessalônica, eu não fui numa fábrica buscar emprego. Eu não fui no porto atrás de saber se tinha uma vaga lá. Eu não fui rodar de Uber, senão que não tem nada errado com isso. Eu não fui procurar se tinha algum time para eu jogar de ponta esquerda, Silas de ponta direita e Timóteo de centroavante. Não. O que eu fiz? Eu continuei no ministério. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tinha outros jeitos de eu ganhar a vida, mas eu preferi o ministério. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Um escritor chamado John Jowett, acho que é mais ou menos isso, se não for, permita meu inglês fraco. No seu livro, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele diz o seguinte: ele diz que vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia a entrar pela porta do ministério. Esse mesmo autor, ele diz o seguinte, que ministério são algemas invisíveis. Pode abrir a porta que abrir. Se você é chamado para o ministério, você abraça ele. Pode dar o que der. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que o pastor não é um voluntário, ele é um chamado. O seu ministério não é procurado, é recebido. Eu tenho muito medo de gente que quer oportunidade, que quer chance, que sai derrubando portas. Não é chamado. O pastor, o verdadeiro pastor, o seu ministério não é procurado, é recebido. Sua vocação não é terrena, é celestial. Sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. A confiança de Paulo aqui era em Deus. Seu compromisso era levar a mensagem. Que coisa linda, irmãos. O verso 2 eu vou repetir: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento? Paulo está dizendo: vocês sabem o que eu passei. Aliás, o que nós passamos, né? Nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a quê? Em meio a muita luta. Paulo disse que, ele está dizendo aqui o seguinte: olha, eu tenho confiança em Deus, que Deus me chamou para isso. Há muita gente que pensa que pastor não faz nada. Eu recebi até um videozinho, né? Um irmão aqui da igreja me mandou, de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte, que o pastor estava muito cansado e foi para a praia. E tirou 15 dias de férias na praia. E disse que um irmão viu o pastor na praia na segunda-feira e passou pelo pastor e disse: pastor, em plena segunda-feira, o senhor aqui descansando, o diabo não tira férias, pastor. E o pastor disse: é verdade. Ele não tira férias mesmo, porque manda os seus emissários falar comigo até enquanto eu estou de férias. E é a pura realidade, né? O que Paulo está dizendo aqui é que ele trabalhava duro. Ele trabalhava duro. Na realidade, irmãos, o pastor, ele é um estudioso. Sabe o que eu comparo o verdadeiro pastor? A um garimpeiro. Ele não fica na superficialidade. Ele vai mais fundo. É bem verdade que quanto mais fundo nós cavarmos, mais coisa tem para a gente cavar e descobrir. Mas a gente não se contenta com um pouco. Por quê? Porque, como eu disse a você, o ministério, eles são algemas invisíveis. Não é por idolatria, mas você não sabe viver sem ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu cheguei aqui por mandado de Deus. Eu estou aqui por mandato de Deus. Essa é a minha motivação. Verso 3, irmãos. Ele continua dizendo o seguinte: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. O que é que ele vai nos dizer aqui?
que não havia contradição entre o que destilava dos seus lábios e o que cabia no seu coração. É interessante que a palavra exortação, no grego, é paraklesis, significa apelo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu fiz um apelo a vocês, para que vocês viessem para o nosso lado. Eu cheguei aí com uma exortação, apelando a vocês, para que vocês abandonassem os ídolos, saíssem das trevas e pudessem de uma vez por todas vir para a maravilhosa luz. É isso que Paulo está dizendo, a nossa exortação, o nosso apelo. Isso é muito interessante. Ô irmãos, eu venho comentando isso com minha esposa agora no carro, como tem gente enganada no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, no meio evangélico, né? Pessoas que não escutam a exortação, o apelo. Então todo dia aqui é feito esse apelo, para que a gente abandone as coisas más, para que a gente corte de uma vez por todas com o nosso passado, rompa com o nosso passado e venha para a luz. Paulo diz isso aqui, olha, a nossa exortação, ou seja, o nosso apelo, ele não é, em primeiro lugar, enganoso. Paulo diz, ele não é um engano. É interessante, né? O que é que ele está dizendo? Que o evangelho não é produto da mente dele. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que se eu ou você fôssemos designados por Deus para criar o evangelho, a gente ia de alguma forma colocar algum mérito no homem. Com certeza. E interessante que toda religião que não seja o cristianismo, ela faz isso. Você, para galgar o céu ou a salvação, você precisa fazer alguma coisa. Toda religião, sem exceção, exceto o cristianismo, visa abrir o céu a partir da terra. Mas o cristianismo é o contrário. Ela rompe o céu e vem buscar o pecador. Isso, Paulo está dizendo, o que eu falei a vocês acerca de Cristo, do ministério dele, da sua vida, da sua infância, do seu ministério, da obra dele na cruz, acerca do seu reino, tudo isso não foi prodígio da minha mente, porque o evangelho não é da terra, ele é do céu. E por 6 vezes nessa carta, Paulo diz ter recebido o evangelho de Deus. Portanto, guarda uma coisa que eu vou dizer aqui na sua mente nessa manhã, por favor. Toda vez que o evangelho é genuinamente exposto, você chega à seguinte conclusão: é muito bom para ser verdade. Eu não tenho que fazer nada. É graça e fé. E o Espírito Santo vai me santificar. É isso? É muito bom para ser verdade, mas é verdade mesmo. Por isso que são boas novas. Eu estava vendo uma senhora que mudou para uma determinada igreja, e ela chegou com seus 2 filhos para o pastor, 2 pré-adolescentes, e perguntou ao pastor o seguinte, disse, gostei do prédio, gostei da mensagem, gostei do louvor, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, pastor, muito sincera. O pastor disse, pois não. Ela disse, eu tenho esses 2 meninos, 2 pré-adolescentes, o que a sua igreja tem para oferecer para os meus 2 filhos? E o pastor foi muito bíblico. O evangelho é suficiente? Paulo disse que a nossa exortação não procede de engano, mas ele continua dizendo o seguinte ainda, olha, nem de impureza, ou seja, qual era o motivo que ele estava em Tessalônica? Vou repetir o que eu falei no início da minha fala aqui nessa manhã. Paulo estava sendo acusado juntamente com seus companheiros de viagens, Timóteo e Silas, de querer auferir lucro. Na realidade, ele estava sendo acusado de querer o dinheiro das pessoas. Mas não só isso, atento para esse fato. Também de ser conquistador das mulheres. Porque o que acontecia em Tessalônica? O que acontecia em Colossos? Ou seja, existia aqueles pregadores itinerantes. São chamados de sofistas. Eram homens que se juntavam nas praças, né? E com muita lábia, com muita erudição, com um linguajar muito belo, eles faziam ora a plateia chorar e ora a plateia rir. Depois que eles falavam sobre esse discurso dele, eles passavam o chapéu na praça, arrancavam todo o dinheiro das pessoas. Mas um fato interessante, né? Que eles falavam tão bem, eles eram, irmãos, tão persuasivos,
né, em suas palavras, que algumas mulheres se apaixonavam por eles. Então eles levavam das cidades onde eles iam, não apenas o dinheiro das pessoas, levavam também as mulheres. Os crentes de Tessalônica, né, estavam sendo bombardeados com essa mentira. Paulo, Silas e Timóteo querem o dinheiro de vocês e tomem cuidado, eles vão levar as mulheres de vocês também. Aí Paulo disse, a nossa exortação, o nosso apelo, né, é diferente dos sofistas, é diferente desses filósofos itinerantes. Não procede de engano, ou seja, não é algo que eu crio na minha mente, é algo que vem do céu, mas também não é cheio ou recheado de quê? De impureza. É isso aqui o ponto. Deixa-me lhe dizer uma coisa aqui, irmãos, nessa manhã. Muita gente prega a mensagem com a motivação errada, embora a mensagem seja certa. Outros pregam com a motivação errada e a mensagem errada. E a motivação errada também. Paulo está dizendo aqui que ele pregava a mensagem certa com a motivação certa. Você não precisa concordar comigo. Não precisa. Você tem todo o direito de não concordar. Como é que você confia sua família a uma liderança e essa liderança adultera dentro da igreja? Não precisa concordar comigo. Como é que você confia sua esposa a uma liderança que dá em cima dela? Ou das suas filhas? Ou de quem quer que seja? Paulo está dizendo, na minha vida, não há essa motivação. Não estou dizendo que Deus não perdoa esse pecado. Eu estou dizendo que minha opinião não precisa concordar com ela. Jamais uma pessoa dessa poderia ocupar o púlpito novamente. Você faça a sua avaliação que quiser. Sabe qual é o exemplo aqui? Você recebe um convidado na sua casa. E você vai oferecer para esse convidado importante uma xícara de café. Qual é a xícara que você coloca? A melhor que você tem. Porcelana italiana. Para ele tomar o café, não é verdade? Mas essa xícara de porcelana italiana, você só usa em ocasiões especiais. Aí essa xícara quebra. Você consegue remendar. Gosta tanto dela que você remenda. Ela fica toda remendada. Aí o mesmo visitante vem. Minha pergunta é a seguinte: você coloca a xícara remendada para o visitante tomar café? Jamais. Assim é quando uma liderança cai em pecado moral. Ele pode retornar? Pode, na minha opinião. Mas tem que ter cuidado onde o coloca. Não é que Deus não o perdoe, mas é porque cai em descrédito. Pode ser usado como mestre, pode ser usado como outras coisas, mas tem que ter muito cuidado onde o coloca. Analisando o texto aqui nessa noite, Paulo estava sendo bombardeado com isso. Presta atenção numa coisa aqui. Nós somos a carta de Cristo, você que está aí, eu. Qual é a motivação da sua exortação? Quando você sai para um grupo familiar, para pregar em púlpito, para evangelizar, qual é a sua motivação? Paulo diz, ela não procede de forma alguma, como ele está dizendo aqui, de engano, nem de impureza. Mas também ele diz outra coisa, nem se baseia em dolo. O que significa isso? Paulo está dizendo, eu não sou alguém que engana a outra pessoa, nem sou um pervertido sexual, nem na minha exortação existe dolo. Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou alguém que joga uma isca para que as pessoas peguem e eu puxe. Ou seja, eu não uso de subterfúgios. É isso que ele está dizendo aqui. Por exemplo, eu não ofereço ao público que eu prego riqueza ilícita. Ele não era esse pregador, por exemplo, hoje da teologia da prosperidade, entre aspas. Eu não adorno minha igreja com jogo de luz, para que os jovens fiquem mais à vontade, não que tenha algo de errado com isso em si. Não. Eu só tenho o Evangelho.
E se o evangelho é suficiente, amém. Agora o meu apelo, a minha exortação é essa. Não é cheia de engano, não é cheia de impureza e nem é cheio de dolo. Não é. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não coloco palavras na boca de Deus, que Deus nunca falou. Irmãos, a igreja que ela não consegue adorar, ela tem que ser intertida. É muito show, né? Tem que trazer um pregador famoso, tem que trazer um cantor famoso, tem que fazer alguma coisa na programação para agitar a igreja. Meu irmão, por quê? A igreja que não consegue adorar, ela precisa ser entretida. Para Paulo, a salvação não se dá por argumentação, argumentação engenhosa, nem por uma apresentação refinada. Antes, ele é resultado da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Sabe o que falta nas nossas vidas? Eu estou dizendo na nossa vida como igreja. Quando o evangelho seja pregado, a gente esteja dizendo o seguinte, olha, fala comigo, Senhor. Qual foi a última vez que você pediu a Deus para que quando você chegar num lugar como esse, Deus falar com você? Fala comigo, Senhor. Nós vamos ter um culto hoje à noite também. Os que vêm hoje à noite, deixa eu lhe fazer um desafio. À tarde, dobre seus joelhos. E diga, Senhor, Tu conheces minha vida, Tu sabe como eu estou, Tu sabe como eu sou. Então, Senhor, fala comigo. Nesse exato momento aqui, a palavra está sendo pregada. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo aqui. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós aqui, com poder. Trazendo o quê? Trazendo iluminação sobre a minha mente, irmãos. Para que os irmãos possam compreender e seu coração sendo aquecido. Paulo diz, é disso que nós precisamos. Verso de número 4. Pelo contrário, né, ele diz, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aí ele diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui algo muito interessante, que ele não só tinha apenas revelação do Evangelho, mas ele também tinha a aprovação de Deus. Veja que coisa interessante. É isso que Paulo está dizendo no verso 4. Ele está dizendo que foi aprovado. Deus confiou a ele o Evangelho e o aprovou. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, eu tenho o conteúdo glorioso, mas eu também tenho vida. Não precisa abrir. Em Marcos capítulo 3, verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte, então designou 12, Jesus, né? Para estarem com ele e para os enviar a pregar. Sabe qual é a maior necessidade nossa? Sabe qual é a maior necessidade de um obreiro ou de um crente? Não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com o Deus da obra. Sabe por que muita coisa não flui? Porque talvez falta-nos comunhão com o Deus da obra. Irmãos, há coisas diferentes. Não é verdade? Há pregações diferentes. Há louvores diferentes. Eu não sei se você já teve essa experiência. Quando você está em determinado lugar, parece que quando o pregador busca mais, um num dia ou que no outro, não sei explicar. Talvez o louvor se consagre mais num dia do que no outro. Talvez haja mais piedade para quem vai cantar, para quem vai pregar, sabe, para quem vai orar. Não é verdade? Na realidade, o que eu quero dizer a você é o seguinte, há momentos em que a pessoa que tem oportunidade está mais ligado a Deus. Há um pastor escocês, eu não me recordo o nome dele, ele morreu com 29 anos de idade.
A história dele diz o seguinte, que quando ele subia ao púlpito para pregar, as pessoas choravam só em ele abrir a Bíblia, porque elas tinham certeza de que ele tinha vindo da presença de Deus. Veja bem, é Robert alguma coisa, não lembro o nome agora. Robert Marquem, pronto. 29 anos de idade. Quando ele subia ao púlpito para pregar, que abria as escrituras, a igreja já estava chorando, porque alguns diziam o seguinte: ei, ele tem o parecer de um anjo, ele parece com um anjo, de tanta comunhão que aquele homem tinha com Deus. É isso que Paulo está dizendo mais ou menos aqui, que a maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com o Deus da obra. Vá para o verso 4. Visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que é que ele está dizendo? Que Deus está mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Eu sei que você já talvez tenha ouvido esse exemplo, né? Eu não sei se foi no Teatro Municipal aqui, não sei dizer, mas foi em um teatro. Numa festa de final de ano foi dada a oportunidade a um jovem de recitar o Salmo 23, no início da solenidade. E aquele jovem recitou de forma muito bela o Salmo. E ele foi aplaudido de pé. A solenidade se desenrolou. E no final dessa solenidade, para encerrar, foi dada a oportunidade a um senhor muito idoso, que para subir até o altar teve que ser amparado por algumas pessoas, para recitar o mesmo salmo. Esse senhor recitou o Salmo 23 e não houve nenhum aplauso. Mas as pessoas observaram que após ele ter recitado o Salmo 23, todo o auditório estava de joelho chorando. E alguém perguntou qual era a diferença daquele jovem que iniciou a solenidade para aquele senhor que a terminou. Não era o mesmo salmo? E a pessoa respondeu o seguinte: quem recitou o primeiro salmo, o jovem, conhecia muito bem o salmo. Mas esse senhorzinho que recitou no final, ele não só conhecia o salmo, ele conhecia o autor do salmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus está muito mais preocupado no que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. E Ele está dizendo, eu tenho o conteúdo genuíno, eu tenho revelação, mas eu também tenho a aprovação de Deus. Isso é muito interessante para nós pensarmos dessa manhã. Verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Interessante que, não sei se os irmãos sabem, a palavra bajulador no original é kolakeia, no grego. Significa o seguinte: é alguém que sente uma coisa, mas diz outra. Ou seja, o bajulador, na realidade, ele tem a voz macia como uma manteiga, né? Mas o coração dele é de pedra. Ele não quer falar para você a verdade. Não. Ele quer, na realidade, lhe agradar. Para tirar alguma vantagem de você. Tenha cuidado sobre isso. O intuito de um bajulador ou é obter lucros ou obter elogios. Quero dizer uma coisa aqui para você. Deus não nos chamou para isso. É isso que Paulo está dizendo aqui, no verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Nunca preguei para vocês para arrancar elogios ou para arrancar lucro financeiro. Nunca. Jamais eu fiz isso. Não foi a minha motivação. Perdão, irmãos. Paulo está dizendo, olha, a minha motivação foi arrancar de vocês o coração de pedra.
e que Deus pudesse colocar em vocês um coração de carne. Sabe, irmãos? Verso 5 diz isso. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. E ele chama Deus como testemunha. Ele está dizendo o seguinte: Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Irmãos, o culto à personalidade é um pecado. A igreja nunca pode colocar um homem, seja ele quem for, num lugar que Deus não designou. Isso é muito sério aqui no verso 6. Jamais buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, qualquer culto que você for, se a glória não for dada a Deus, é vanglória. Ou seja, é glória vazia. Eu aprendi uma coisa, sabe? Lendo um autor que, infelizmente, mas nunca li nada dele, acho que não tem nenhum livro novo, não sei. Ele diz o seguinte, olha. Em um dos livros dele, ele diz o seguinte: eu nunca idolatrei homem algum. Sabe por quê? Porque todo homem tem os pés de barro. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: é frágil, pode falhar, pode errar, pode. Então tenha cuidado se você coloca o seu pastor, se você coloca o pregador A, o pregador B, o cantor, o grupo, num lugar onde ele não deva estar. Não. A glória deve ser dada a Deus. Né? É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 6. Ele não depende da opinião de pessoas, e sim da aprovação divina. Saiba disso. Deus nos chamou, irmãos, para isso. Não para sermos mal educados, jamais. No púlpito, o púlpito ou qualquer oportunidade que você tenha para evangelizar, não lhe dá o direito de você ser mal educado com quem quer que seja, mas não lhe dá mesmo, nem com um ente de uma seita que chega na sua porta batendo. Não lhe dá esse direito, mas lhe dá o direito e o dever de você ser verdadeiro. E talvez algumas pessoas cheguem até você e saiam com raiva de você por você explicar a verdade. Por exemplo, é muito difícil confrontar o testemunho de Jeová. Por quê? Porque ele chega de forma muito amável. E quando você começa a confrontá-lo, você ganha um inimigo. Ganha um inimigo. Mas você tem que ser verdadeiro. Em amor, você tem que ser verdadeiro. Ele não vai lhe aprovar, é verdade. Mas não importa. Importa que Deus o aprove. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 6. Né? Jamais andamos buscando glória de homens. Nem de vós, nem de outro, nem de ninguém. Na realidade. Versículo de número 7. Eu vou ler o 7 e o 8. Interessante, olha. Presta atenção aqui numa coisa. Do 4 ao 6, Paulo usa a figura de um mordomo. Pode prestar atenção, a figura que ele usa aqui é de um mordomo. Ou seja, quem somos nós? Nós não temos que inventar nada, irmãos. O evangelho está pronto. O evangelho está pronto. A gente vai na prateleira, pega o evangelho e oferece. Assim é um mordomo. Um mordomo, ele não escolhe o que vai oferecer a seus patrões. Ele vai na despensa, vê o que tem na despensa e oferece à família. Oferece a seus patrões. Assim somos nós. O evangelho nos foi dado todo. Então a mim, a você que está aí, a todos nós compete isso. Ir lá no evangelho, na prateleira, né, entre aspas, pegar o evangelho e oferecer às pessoas. Se vão gostar, não sei, mas é o que nós temos. É o que nós temos. E a partir do verso 7 e o verso 8, Paulo se apresenta não mais como um mordomo, mas ele se apresenta como uma mãe. Olha que coisa interessante no verso 7 e 8. Ele diz o seguinte, olha: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós.
A figura aqui é de uma mãe, na realidade de uma mãe de leite, de uma babá. Interessante aqui no verso 7, né? Ele começa dizendo o seguinte, né, que ele tinha direito de exigir dos Tessalonicenses o sustento dele. Mas ele não quis. Talvez pelos Tessalonicenses ser pessoas paupérrimas. Talvez, não sei. Talvez porque Paulo queria se diferenciar daqueles que tiravam o último centavo deles. Paulo preferiu abrir mão desse direito que ele tinha, embora fosse um direito legítimo. E ele se apresenta para eles como quem? Como alguém que gostaria de cuidar dele, a ponto de como uma mãe cuida dos seus filhos. Presta atenção numa coisa aqui. Eu não sei se você já teve a experiência de ter babá, não sei. Mas uma boa babá, ela cuida bem dos filhos da sua patroa, né? Se ela é uma boa babá, ela cuida. Uma mãe de leite. Aqui no original é mãe de leite. Mas com certeza uma babá, uma mãe de leite, cuida muito melhor dos próprios filhos. É essa figura que Paulo está usando aqui, no verso 7. Né? Parte B, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está se colocando como uma mãe. Ele está dizendo, eu amo vocês, como uma mãe ama os seus próprios filhos. Interessante, né? Você pensando sobre o que é uma mãe. Uma mãe é aquela pessoa que, se ela tiver só um pão, ela diz que está com fome e dá o pão ao filho. Você me permite um parênteses aqui? Eu estava meditando e se lembrando sobre a minha infância. E interessante que a feira lá de casa era feita na segunda, só dava até a sexta. E sábado e domingo, quando eu era criança, lá em casa não tinha comida, era só bolacha, creme crack com café. E para escapar, minha mãe me mandava para a casa de uma pessoa. Eu ficava sábado e domingo na casa de uma pessoa e só retornava na segunda. Porque no sábado e no domingo lá em casa, muitas vezes não tinha o que a gente comer. Mas por amor a mim, minha mãe fazia isso. Qualquer mãe, com certeza, faz isso pelos seus filhos. E Paulo está dizendo isso no verso 7 e no verso 8, dizendo o seguinte, olha, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amado de nós. Interessante que uma mãe que está amamentando, se ela é uma mãe responsável, é bem verdade, irmãos, que hoje em dia a gente vê mãe que ensina os filhos a fumarem logo cedo, que drogam os filhos com 1 ou 2 anos, tem. Mas uma mãe responsável, uma verdadeira mãe, até o que ela come para amamentar o seu filho, ela se preocupa. Se ela vai nutrir bem o seu filho ou não. Essa era a preocupação aqui de Paulo. Qual a preocupação, irmãos, de um líder responsável? Eu tenho que me alimentar bem, ou seja, eu tenho que conhecer isso aqui bem. Porque se eu não me alimentar bem, irmãos, se eu não souber o que é o Evangelho, como eu vou alimentar vocês? Como o pastor Jamerson vai alimentar vocês? Como o pastor Jorge vai alimentar vocês? Como as outras pessoas que vêm aqui vão nos alimentar? Como nós seremos alimentados? Se a pessoa que está aqui, irmãos, come qualquer coisa. Né? Hoje é oferecido farelo, hoje é oferecido sopa rala nos púlpitos, e os crentes absorvem tudo. Por isso que nós temos pessoas com 20, 30, 40 anos dentro de igreja, com nanismo espiritual. Não desenvolvem. Não desenvolvem. Uns porque não querem. Tem filho que você pode oferecer o que for a ele para comer, ele não quer. Cria-se raquítico. E outros porque busca beber em outra fonte, se alimentar em outra fonte, infelizmente. Paulo diz, eu como uma ama que ama seus filhos, eu amo vocês. E estou a ponto de não dar só o Evangelho a vocês, mas a própria vida. Veja aí.
Veja aí. Eu não sei, irmãos, como cristão, se não dói em vocês. Já não vê algumas pessoas que caminhavam junto com a gente, não caminharem mais. Eu não sei se dói no coração da gente. Ver que pessoas que começaram a fé com a gente, hoje já não se encontram mais. Eu preguei numa igreja no primeiro turno da eleição, dia 14, não foi? Dia 14 de novembro, não foi isso? O primeiro turno da eleição? Ou dia 15, não foi? Dia 14? Dia 15, pronto. Não, mas eu preguei no sábado, foi 14, né? 14. Anteciparam o culto, e o irmão Agamenon, da igreja de São José da Mata, era o porteiro, eu pregando, e ele olhando para mim. Feliz, ele, a esposa. E quando foi essa semana, nós fomos surpreendidos, num acidente, né? Ali próximo a Patos, o irmão Agamenon partiu. Né? Que Deus tenha recolhido ele para a glória. A salvação pertence ao Senhor, eu creio que ele foi salvo. Amém. Mas eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se eu pudesse, Paulo está dizendo isso, eu abria a cabeça de vocês e colocava o evangelho e fechava. Ei, é o coração do pastor. Tem pessoas aqui, eu sou sincero, irmão, que eu amo tanto, que se eu pudesse, eu abria assim, ó, colocaria o evangelho e fechava. E dizia, continue. Esse é o sentimento de uma mãe, a figura que Paulo usa aqui, né? Se de um mordomo se requer fidelidade, de uma mãe, o que se requer é o quê? Carinho. Está aqui o que Paulo está dizendo. Eu sou fiel às Escrituras, mas ao mesmo tempo eu sou amoroso. Estou já terminando. Tá bom? Verso 9 ao 12, para a gente fechar. Ele diz o seguinte: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo diz, em resumo aqui, para a gente não perder muito tempo, verso 9. Paulo está dizendo o seguinte aqui: eu não estou no ministério por conta de salário. Não. É o que ele está dizendo aqui. Verso 11 e 12. 10, 11 e 12. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabei ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Reprisando aqui, verso 4 ao verso 6, a figura que Paulo usa é de um mordomo. Verso 7 ao verso 8, a figura que Paulo usa aqui é de uma mãe. Verso 9 ao verso 12, a figura que Paulo usa aqui é de um pai. Normalmente na nossa família, o pai é o provedor. Não é verdade? É o homem que provê na casa. Paulo está dizendo aqui, eu trabalhei com minhas mãos para prover a vocês o Evangelho, para que me desse condição de continuar pregando para vocês. Eu fui provedor. É interessante que no verso 10 ele diz o seguinte: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, o quê? Os que credes. O que é que ele está dizendo aqui? Como pai, qual foi o meu procedimento com vocês? Primeira coisa que ele diz, que ele tem vida piedosa. O que é que ele está dizendo, irmãos? Paulo está dizendo, eu tenho vida com Deus. Eu tenho vida de piedade. Eu tenho vida santa. Eu me relaciono com Deus. Eu quero dizer, irmão, não estou falando aqui em perfeição. Mas quando você vê um cristão que ele trata a mulher aos pontapés, ou a esposa que trata o marido aos pontapés, um pai e uma mãe que tratam os filhos muito mal, um filho ou uma filha que joga pedra eternamente nos pais,
Eu quero lhe dizer uma coisa aqui, sem medo de errar. Sabe o que falta na vida dessa pessoa? Relacionamento com Deus. É estupim curto, não tem nem estupim, mas é crente. Falta piedade. É o que Paulo está dizendo aqui. Como pai, eu tenho vida piedosa. Em outras palavras, eu tenho vida com Deus. Né? Verso 10. Vida justa. O que significa isso aqui? Vida íntegra, consigo mesmo. O que ele está dizendo aqui? Não existe brecha no meu caráter. Irmão, que coisa. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vivo em paz com minha consciência. Alguns meses atrás eu assisti aquele programa Câmara Record. E eles trouxeram uma reportagem de um secretário de uma cidade do interior de São Paulo, que juntamente com o prefeito foi preso por desviarem dinheiro público, muito dinheiro. E ele entrou na cadeia onde o secretário estava preso. E foi entrevistá-lo e disse o seguinte: o senhor acha justo a sua pena? O senhor pegou 13 anos de reclusão. Sabe o que ele disse? 13 anos aqui dentro. Vai passar rápido demais. O juiz foi muito bom comigo. Porque a minha verdadeira prisão não é essa física. É a da consciência. Eu não sei como eu vou sair daqui e encarar minha esposa e minhas 2 filhas. Elas não merecem isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu tenho vida piedosa, vida com Deus, mas eu tenho vida justa. Em outras palavras, eu tenho vida comigo mesmo. Eu posso deitar o travesseiro na minha cabeça e dormir em paz. Minha consciência não me acusa. E ele continua, né? E vida irrepreensível. Vida correta com os outros. Olha bem, ele está dizendo o seguinte: como pai eu me relaciono bem com Deus, tenho vida piedosa, me relaciono bem comigo mesmo e sei me relacionar com os outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, em outras palavras, eles podem até me odiar, meus inimigos, ele está dizendo, Paulo. Eles podem até falar mal de mim, mas com certeza eles não vão encontrar nada para me envergonhar. Há um texto, me desculpa, eu não lembro agora aqui o capítulo, sei que é no livro de Samuel, não sei se no primeiro ou no segundo, mas para mim uma das coisas mais lindas que eu leio na Bíblia é quando Samuel, de forma voluntária, abre mão do seu cargo. E ele convida todo Israel diante dele e diz o seguinte, com 89 anos ou mais: de quem eu roubei o boi? Quem eu oprimi? Qual foi a mulher em Israel que eu dei em cima? Levante a mão. E todo Israel reunido baixou a cabeça e disse o seguinte: a ninguém. Samuel começou bem e terminou bem. Paulo começou bem e terminou bem. Pergunta para mim e para você: nós começamos bem, será que nós vamos terminar bem? Piedosa, justa e irrepreensível. E fechando, eu sei que você está doido para ir para casa, 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, veja bem, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. A cada um de vós, esse texto me chamou, essa parte me chamou a atenção. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele não era um pregador estrela. Tem pregador que só prega para grandes auditórios, né? Se tem uma boa plateia, eu tenho motivação de pregar. Paulo não. Paulo diz que em Tessalonicenses, ele pregou individualmente, a cada um.
A cada um de vós. Como pai, ele se preocupava com eles como filho. Isso é maravilhoso demais. Ele não era um astro. Ele não era um showman. Ele era um servo de Deus. Pregou para cada um deles particularmente. Mas como, pastor? Verso 12. Em primeiro lugar, exortando. O que significa exortar? Significa encorajar. Isso é muito interessante aqui. Nós que somos pais aqui, nós sabemos o que eu vou dizer. É muito difícil confrontar um filho. Às vezes você sofre mais do que ele. Mas às vezes nossos filhos precisam de firmeza. Né? E às vezes eles precisam de doçura. Paulo conciliava isso. Ele exortava. Ele encorajava. Segundo, verso 12. Consolamos. O que ele está dizendo aqui? Que ele não apenas fazia com que ele se sentisse melhor, mas encorajava os tessalonicenses a fazerem coisas melhores. Essa é a figura do pai. O pai não só faz o filho se sentir melhor, mas ele tem obrigação de fazer com que o seu filho faça coisas melhores. Ele exortava, ele consolava, e ele diz o seguinte, ele admoestava. Significa o seguinte, ele confrontava. Ele confrontava. O papel de um pai, é assim que Paulo está colocando, como o papel de um pastor. Não é sempre agradar o filho. Não. Mas prepará-lo para a vida. É o nosso papel. O papel dos pais que aqui estão. O papel dos pastores que aqui estão. O papel das mães que aqui estão. Esse é o nosso papel como cristão. Fazer o quê, pastor? Exortar, consolar, admoestar. Com que objetivo? Com que objetivo? Paulo responde, parte B do verso 12. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Veja que responsabilidade Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que quando colocasse a vida dos tessalonicenses numa balança, parecesse com a vida de Cristo do outro lado. Veja que responsabilidade. Ele disse que fazia tudo isso aqui, para que quando fosse posto numa balança a vida dos tessalonicenses, de qualquer um deles como filho, quando colocasse Cristo no outro lado da balança, a balança ficasse fiel. Eu faço uma pergunta a todos nós que estamos aqui e a gente termina. A nossa vida parece com a de Cristo? No nosso relacionamento com o Pai, no nosso relacionamento consigo mesmo, no nosso relacionamento com os outros? E lembre-se de uma coisa, todos nós, inclusive eu, talvez principalmente eu e os pastores que aqui estamos, nós somos exortados, consolados e admoestados. E ainda somos tristes. Eu estava vendo a biografia de Martyn Lloyd-Jones, até o pastor Jamos pregou alguns dias aqui sobre depressão, né? E ele tem um livro escrito em 1954, que fala sobre depressão espiritual. Ele diz o seguinte acerca desse livro. É uma série de mensagens sobre crentes que vivem triste dentro da igreja, porque acham que não tem nada. Ele diz o seguinte, olha, crendo como eu creio, palavra de Martyn Lloyd-Jones, crendo como eu creio, que a maior necessidade da obra seja de uma igreja avivada e alegre, o assunto tratado nesses sermões é um tema da máxima importância possível. Cristãos infelizes são, para dizer o mínimo, uma pobre recomendação da fé cristã. Não pode haver dúvidas
que a alegria dos cristãos primitivos foi um dos fatores mais expressivos na expansão do cristianismo. Como nós vivemos, irmãos. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.